Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. Eu sou Patrick Gomes e dando aí continuidade às aulas de parasitologia, hoje eu vou falar do Trichomonas vaginalis. Depois da vinheta, vem comigo! Lembrando que todo e qualquer tipo de informação desta aula eu retirei desse livro aqui, um livro que eu considero muito bom. O objetivo da aula não é provar que eu sei o assunto, é te explicar, é estudar junto com você. Então eu compilei do capítulo que fala sobre Trichomonas vaginalis, aquelas partes que mais são relevantes e coloquei tudo isso no slide. E eu vou estar com vocês lendo e fazendo alguns comentários. Infelizmente, eu não coloquei nenhuma imagem, porque o YouTube ele acaba bloqueando a minha aula se eu colocar alguma imagem chocante. No mais, caso você queira o slide dessa aula, aqui na descrição do vídeo tem o número do meu WhatsApp, ao qual você pode manter contato comigo, que eu mando para você na mesma hora o material que eu utilizei não só nessa aula, como em qualquer outra aula. Beleza? Então vamos começar aqui com essa informação bem relevante. Quem quiser anotar, anota. Quem não quiser anotar aqui, depois pega o slide, também dá certo. Mas eu já vou começar aqui falando um pouco introduzindo essa doença para vocês. Essa doença não, porque a gente não vai falar só da doença em si. Vai falar do protozoário em si, que é um protozoário flagelado. As espécies incluídas são membros da família Trichomonadidae. Esses nomes eu sempre tenho dificuldade de falá-los, então caso eu acabe errando a pronúncia de algum, me perdoe. Então é Trichomonadidae. Da subfamília Ave Maria, tá vendo? Eu sou gago, pessoal. Trichomonaninae, não sai. Da ordem Trichomonida, da classe Zoomastigóphora, do subfilo Sarcotigóphora. Tanto o nome Zoomastigóphora como Sarcomastigóphora são nomes que, inclusive, a gente vê isso no ensino médio. As 4 espécies encontradas no homem são Trichomonas vaginalis, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Temos também o Trichomonas tenax, o Trichomonas hominis e os Trichomonas fecalis. Esses outros eles não são tão conhecidos como Trichomonas vaginalis. Dos 4 aí, o Trichomonas vaginalis é aquele que tem mais incidência. A espécie Trichomonas vaginalis patogênica foi descrita pela primeira vez, olha só, em 1836. Por Doni, que isolou de uma mulher com vaginite. Vaginite é basicamente uma inflamação na vagina. Em 1894, esse cara aqui, independentemente com esse daqui, observaram este flagelado na uretrite de um homem. Então, tanto homem como mulher vai ser hospedeiro do Trichomonas vaginalis. O Trichomonas tenax, que não é patogênico, vive na cavidade bucal humana e também de chimpanzés e macacos. O Trichomonas hominis, não patogênico, habita o trato intestinal humano. E o fecalis foi encontrado em um único paciente, não existindo certeza se o homem seria um hospedeiro primário. Então, nesse grupo aí de tricomonas, o Trichomonas vaginalis vai ser aquele que vai chamar a atenção e é aquele que vai promover aí uma vaginite bem interessante, principalmente. A vaginite ela é em mulher, porque eu ia falar assim, né? Principalmente em mulheres, mas é porque homem também vai ter a uretrite, que também vai ser uma consequência da contaminação com esse protozoário. Então olha só a foto aí do protozoário, é um protozoário flagelado, possui 4 flagelos. Aqui é a ilustração do próprio livro e aqui é uma imagem retirada do Google mesmo, a qual apresenta aqui um cultivo aqui desse protozoário. Interessante é que o tamanho do protozoário ele varia quando é no hospedeiro ou quando é no meio de cultura. No meio de cultura ele tende a ser maior do que quando ele está no hospedeiro. Algumas coisas aqui citológicas eu quero que você saiba sobre essa célula aqui
desse protozoário, porque às vezes, para quem está pagando na faculdade essa disciplina, o professor ele pode te perguntar aí algo acerca da estrutura celular desse organismo. Lembrando que essa imagem aqui é a imagem do livro, então o teu professor ele pode ter utilizado uma outra imagem aí do material dele, mas o princípio sempre será o mesmo. Então olha só, o Trichomonas humanus, então aqui é o Trichomonas vaginalis, então olha só, esse FL é o flagelo anterior, então você vai ter o anterior e você vai ter o posterior. Só que o posterior não vai receber o nome de flagelo em si, vai receber um outro nome. Esse flagelo está ligado à questão de locomoção. Anterior livre. Bom, esse MO é a membrana ondulante. É a membrana que vai estar revestindo o corpo desse protozoário. O CP é o corpo parabasal. Então tá aqui, ó, o corpo parabasal. E também aqui você vai encontrar o aparato de Golgi, que vão ser vistos juntos. Lembrando aqui que nessa imagem ela é cortada. Então é como se essa célula aí tivesse sido cortada transversalmente. Por isso que não dá para identificar com nitidez o que eu estou falando aqui. Eu tentei encontrar algumas imagens melhores, só que eu não encontrei. É meio que escasso esse tipo de material aqui na internet. Por isso que aulas como a minha são muito boas, então deixa teu like. Complexo de Golgi, né? Então vai ter complexo de Golgi nessa célula. Interessante é que não vai ter mitocôndria. É uma coisa bem marcante também nesse grupo de protozoários. E uma outra coisa é que esses protozoários não formam cisto. Beleza? Essas coisinhas que eu estou falando, vai voltando e vai anotando, beleza? O CO é a costa, esse N aqui é de núcleo, o núcleo desses protozoários, eles têm um cariótipo com 6 cromossomos, beleza? Esse FP é o filamento parabasal, esse FP aqui, ó, que parte daqui de cima, e esse AX é o achóstilo, que vai ser uma projeção que vai vir desde dessa parte central aqui, e os hidrogenossomos. Repito que eu tenho muita dificuldade de falar essas palavras, não é porque eu quero. Então, não vai aí descredibilizar a minha aula só por conta que eu falo as palavras com dificuldade. Esse hidrogenossomos é uma mitocôndria modificada que faz uma respiração celular incompleta. Diga-se de passagem, beleza? Bom, aqui vai ser um aprofundamento um pouco acerca do que eu acabei de falar. A membrana ondulante e a costa nascem do complexo granular basal. Então, vão estar nascendo de uma partezinha posterior aqui, vai estar dando origem a essa membrana ondulante e vai estar também dando origem à costa, tudo bem? Outra coisa é esse osóstilo, é uma estrutura rígida e hialina que se projeta através do centro do organismo. Isso aqui também vai ser importante para dar a aderência às superfícies para esse protozoário fixar em algum substrato. O aparelho parabasal consiste num corpo em forma de V, associado a 2 filamentos parabasais, ao longo dos quais se dispõe o aparelho de Golgi, composto por vesículas paralelas achatadas. Então, o corpo dele, diferente lá do que eu falei na aula passada sobre a doença de Chagas, né, que foi sobre o protozoário da doença de Chagas, que eu esqueci até o nome dele agora, é o Trichomonas, é porque eu passei tanto tempo gravando essa aula sobre Trichomonas vaginalis, que é o doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi, ele varia muito a morfologia dele. Aqui não, aqui basicamente vai ter essa forma arredondada em qualquer hospedeiro que se encontre o Trichomonas. Já lá no Trypanosoma cruzi, a morfologia dele vai variar dependendo do organismo que ele se encontre. Essas informações são boas para você perceber as adaptações que são diferentes com os protozoários. O blefaroplasto está situado antes dos achóstilos, sobre o qual se inserem os flagelos e coordenam os seus movimentos. Então, como eu falei agora há pouco, esses achócitos
Achóstilo, ele também vai estar ligado à questão de aderência. Por mais que eu não tenha colocado aqui no slide, é bom você saber disso, beleza? O núcleo ele é elipsoide, próximo à extremidade anterior, com uma dupla membrana nuclear e frequentemente apresenta um pequeno nucléolo. O retículo endoplasmático está presente ao redor da membrana nuclear. Então, você percebe aí que é bem semelhante a uma célula eucarionte animal, não é? Possuindo um retículo endoplasmático próximo ao núcleo, um núcleo bem delimitado e também a presença de nucléolo, que vai ser fundamental aí para produzir proteínas que vão ser importantes para a formação de ribossomos, por exemplo, beleza? Então, fica essa dica aí para vocês, ok? Com relação ao local de infecção desse protozoário, antes acreditava-se que só mulher conseguia desenvolver esse protozoário, mas homens também. E o Trichomonas vaginalis habita o trato genitourinário do homem e da mulher. E isso vai ser legal porque a temperatura vai contribuir muito para o desenvolvimento desse protozoário. E ele, quando vive no trato genital feminino, ele muda as condições e faz com que bactérias que são bem características para infecções desse tipo surjam na mulher. Então, muitas vezes a complicação nem dá por si, por conta do protozoário, mas sim por condições que eles propõem, que eles geram no trato feminino, que faz com que bactérias acabem se proliferando naquela região. Essa dica é interessante que nem no livro, essa dica nem você lê no livro você encontra. Só eu aqui falando para você. Beleza? A reprodução desse cara aí é bem mais simples do que a do Trypanosoma cruzi. É uma divisão binária, uma mitosezinha que uma célula vai dar origem a duas. Divisão binária longitudinal, ou seja, se corta, e a divisão nuclear do tipo criptopleuromitótica, sendo o cariótipo constituído por 6 cromossomos, como eu havia comentado isso no slide passado. Tudo bem? Então, a reprodução desse cara ela é bem simples mesmo. E ele se reproduz de modo muito lento, porque também vai variar muito do corpo do hospedeiro. Tudo de protozoário vai variar muito do corpo do hospedeiro. A própria literatura, quando vai citar esse tipo de mecanismo, sempre faz associação com o meio de cultura. Isso porque o corpo das pessoas, elas mudam, variam. Então, não posso dizer que vai ser rápida, vai ser lenta, porque vai depender muito do estado imunológico do corpo da pessoa. Geralmente, é uma infecção que demora em média 20 dias para poder acontecer. Então, o protozoário demora muito tempo para poder se reproduzir. Ok? Uma coisa importante que eu quero falar também acerca da fisiologia do corpo desse organismo é o seguinte. Isso aqui também eu retirei do livro e acho fundamental que você saiba e que também você anote, porque às vezes é essa pautazinha aqui que pode cair na sua prova ou se tu colocar no teu seminário vai ser uma beleza. O Trichomonas vaginalis é um organismo anaeróbio facultativo. Eu poderia ter colocado só o tópico, mas eu coloquei a parte todinha do livro. Anaeróbico, ou seja, não utiliza oxigênio. Agora ele é facultativo. O que isso indica? Que ele tanto pode viver em um ambiente aeróbio como em um ambiente anaeróbio. Tudo bem? Isso não vai empatar que ele acabe morrendo caso ele fique em uma situação que tenha oxigênio. Cresce perfeitamente bem na ausência de oxigênio e em meios de cultura com faixa de pH compreendida entre 5 e 7,5 e em temperaturas entre 20 e 40 graus. Interessante é que, como eu falei anteriormente, o protozoário ele muda as condições do lugar que ele vive. E o canal vaginal, ele muitas vezes é muito ácido. E essa acidez faz com que algumas bactérias acabem morrendo. Quando o protozoário ele muda o pH, acaba contribuindo para a mudança do pH, que aumenta, ficando mais básico em relação ao que estava, bactérias que morriam em meio ácido começam a se proliferar. Deu agora para pegar a ideia? Como fonte de energia, o flagelado utiliza glicose, frutose, maltose, glicogênio e amido. Então note que o cara ele é potente mesmo, utiliza aí as principais fontes de energia.
Alguns carboidratos, como a sacarose e a nonose, são utilizados. Numerosas enzimas são identificadas no parasito, particularmente as enzimas glicolíticas, permitindo a utilização de glicídios pela via. Eu nunca soube falar o nome dessa via aqui, eu não sei como é que se pronuncia, eu sabia, só que eu esqueci. Então, pronunciem para mim aí. Ou pelas vias das pentoses, ou seja, coisa de célula eucarionte superior, esse cara faz, provando aí o quanto, apesar dele não ficar em estado de cisto, o quanto ele pode ser resistente. O ciclo de Krebs é incompleto e os protozoários não contêm o citocromo, uma vez que ele vai ter tem um nomezinho aqui, já voltar. Vai ter os hidrogenossomos, que vai ser a mitocôndria modificada. Beleza? Aqui, ó. Sendo desprovidos de mitocôndria, o parasito possui glândulos densos, os hidrogenossomos, portadores de piruvato, ferrodoxina, oxirrodedutase, que vai contribuir para que aconteça pelo menos uma parte do processo de respiração celular. Enzimas capazes de transformar o piruvato em acetato e liberar ATP, hidrogênio molecular. O ultracomunas vaginalis é capaz de manter e reservar o glicogênio. Glicogênio, para quem não sabe, é um polissacarídeo animal, velho. Nós temos glicogênio. E olha que só, o Trichomonas vaginalis também tem glicogênio. Ele pode realizar a síntese de um certo número de aminoácidos, possuindo uma fraca atividade de transaminação. A transaminação é a conversão, é a retirada do agrupamento amina de um aminoácido e colocado em outro aminoácido. Isso acontece muito com a gente, tanto a transaminação como a desaminação. Beleza? A transmissão vai se dar através do sexo. Pouquíssimos casos não acontecem ou melhor, pelo sexo, mas a maioria dos casos é pelo sexo. Por pouquíssimos casos não é pelo sexo. A Trichomonas vaginalis, ela também pode ser considerada uma doença de banheiro. Tem um nomezinho também para isso, para doença de banheiro. Esqueci agora o nomezinho, ao qual, como o protozoário consegue viver cerca de algumas horas fora do corpo da mulher, umas 6 horas, caso você enxugue partes íntimas, mulheres principalmente, e uma outra mulher acabe também se enxugando dessas partes, com as suas partes íntimas com essa toalha, pode haver a contaminação de uma mulher para outra. Esqueci agora aqui o nome, velho, da doençazinha de banheiro. Me perdoe, comenta aqui embaixo, doencinha de banheiro, pega através de toalha. Tem um nomezinho, velho, eu vou lembrar, lembro já. A patologia, com relação à patologia da doença em si, ela pode levar problemas da gravidez, ou seja, partos prematuros, uma vez que proveniente da infecção do protozoário faz com que ocorra essa partitura da membrana que envolve a criança, fazendo com que a mulher tenha um parto precoce. Estudos também apontam para problemas relacionados com fertilidade, principalmente em homens que acabam tendo a uretrite por não se cuidarem, acabam ficando inférteis. Também tem a própria transmissão por HIV, que é hoje, mesmo o livro tendo colocado isso há anos atrás, hoje ainda muito se fala acerca disso. O Trichomonas vaginalis apresenta alta especificidade de localização, sendo capaz de produzir infecção somente no trato uronogenital humano, pois não se instala nas cavidades bucal ou no intestino, ou seja, ela é restrita ao aparelho urogenital. Cara, isso é triste, mas ao mesmo tempo é interessante. Um protozoário não conseguir viver em outro lugar, viver apenas em um lugar específico, que no caso é no trato genital. Os testes e sintomas, eles podem surgir a partir de 20 dias. Na mulher vai ter a vaginite. O protozoário por si só, ele não produz secreção. A secreção ela é proveniente da vaginite, em consequência da contaminação com vários tipos de bactérias. Um fedor gigantesco também não é descartado. Nos homens, vai também ter a uretrite, mas na maioria das vezes é assintomático, tudo bem? O diagnóstico ele é feito de modo laboratorial, então o ideal é que, caso a mulher perceba que está tendo alguma secreção
esverdeada ou amarelada pelo seu canal vaginal e tem um odor muito forte, o ideal é você buscar um médico para poder fazer esse diagnóstico clínico e você tomar algumas medicações, que eu não vou estar indicando aqui para vocês medicações aqui não, beleza? Porque o objetivo da aula não é esse, dizer medicações. E a profilaxia da doença, justamente como ela é uma IST, é evitar fazer o sexo sem a presença de preservativo. Bom, pessoal, essa era a aula de hoje, uma aula focada em explicar a biologia do organismo. É uma temática ao qual eu considero que colocar tópicos como bioquímica não funciona. Eu já fiz aulas aqui no canal de parasitologia colocando tópicos e muitas pessoas ficavam em dúvidas. Porque justamente o estudante, quando ele vem aqui para o YouTube, ele não vem para assistir uma aula igual na faculdade, ele vem para aprender. Então aqui é um resumão da tricomoníase, pegando as principais partes do livro que eu considerei. Se você vai me criticar porque eu li de forma errada, tente gravar uma aula melhor do que a minha. Mas o meu objetivo aqui é te ajudar. E eu acho que as informações que eu coloquei aqui, pelo menos fez você ficar com a cabecinha aí mais aberta para entender esse assunto. Lembrando, caso você queira o slide, me peça que eu mando para você. Tá sendo ótimo para mim dando essas aulas aí de parasitologia aqui no meu canal. Estou revendo muita coisa de parasitologia, algumas coisas eu me travo, mas é muito gostoso gravar aula para vocês. Um forte abraço e até a próxima videoaula.